Primeiramente, boa tarde à professora Miriam, que provavelmente vai estar assistindo esse vídeo. Me chamo Breno e eu venho aqui para apresentar sobre o grupo dos cordados, que nada mais nada menos do que é um reino da questão da diversidade que a gente tem no reino Animalaia. Aqui eu posso mostrar um pouco mais sobre o reino Animalaia, que apresenta bastante a questão dos cordados pertencer ao filo Chordata, que nada mais é do que uma categoria taxonômica do reino Animalaia que inclui essa questão dos animais vertebrados, como os mamíferos, as aves, como por exemplo também os répteis, os anfíbios e até mesmo os peixes. Alguns invertebrados, como também os tunicados e os cefalocordados, que são uma outra classificação, né, dentro do reino Animalaia, que acaba nos trazendo essa variedade que nós temos hoje no reino animal. Então aqui eu também trouxe uma imagem sobre os vertebrados, que mais para frente eu vou explicar um pouco sobre, que é o reino Mamalaia, o Chondrites, os Osterictes, os anfíbios e os répteis. Aqui eu trouxe sobre algumas características gerais, né, dos cordados, que seria a presença de uma notocorda, né, na questão da sua categoria evolutiva, né, que seria meio como se fosse uma corda verdadeira. Alguns dos cientistas e alguns dos grandes pesquisadores dessa face evolutiva trazem isso, né? Que nada mais nada menos do que a presença de uma coluna, basicamente. Tubo nervoso dorsal, né? E a gente tem as fendas faríngeas, a cauda pós-anal, que alguns dos animais, principalmente os peixes, utilizam, né, para se locomover. E a gente tem o endóstilo, que cada um desses vai ser caracterizado um pouco mais para frente. Para início, nós temos a notocorda, que ela nada mais nada menos do que uma estrutura de suporte, uma haste flexível que fornece ali a questão do suporte esquelético, né, ao corpo dos cordados. Nós temos também a presente em todos os cordados, né, essa notocorda, que ela em algum momento do ciclo de vida ali ela vai estar presente dentro da categorização dos cordados. E a gente também tem a terceira fase, que é a embriogênese, que nos vertebrados a notocorda ela vai ser substituída pela coluna vertebral durante o desenvolvimento embrionário. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa sobre a notocorda, que a gente tem o neoporo anterior, o intestino anterior, limite de intestino anterior, a propriamente dito a notocorda, a linha primitiva, os sonídeos, pregas neurais, o plastocefalo e o proâmbio. A gente também tem essa questão do sistema nervoso dorsal, muito presente sobre a questão do encéfalo, centro de controle do corpo, processando ali as informações e fazendo com que assim seja coordenado certas funções dentro do sistema nervoso dorsal. Temos também a medula espinhal, que transmite os sinais nervosos entre o encéfalo e o resto do corpo. Como nós conhecemos, o sistema nervoso central ele fica responsável por enviar os sinais nervosos, enviar sinais energéticos, né, com base ali na questão de vibrações, na questão de descargas elétricas, fazendo com que o corpo ele tenha uma determinada reação, com base no sistema nervoso dorsal. Nós temos também a terceira característica, né, que são as fendas brânquias, que elas servem também para alguns tipos de animais dentro do reino, a respiração aquática, que facilitam assim com que os seres vivos que entrem dentro d'água, que vivem dentro d'água, consigam fazer com que a separação do oxigênio para conseguir respirar dentro d'água. Nisso, os cordados aquáticos acabam meio que desenvolvendo essas fendas branquiais e permitem, né, a troca de gases com a água. Nisso, trazendo a adaptação
nos vertebrados terrestres e as fendas branquiais acabam se modificando e desaparecem durante o desenvolvimento embrionário. Mas lembrando, não são todos que acabam tendo essa evolução, mas sim uma grande maioria. Aqui eu quis trazer a classificação do filo Chordata, que é dividido em 3 subfilos principais, sendo ele o Cephalochordata, o subfilo Orachordata, ou mais conhecido como Tunicata, e o subfilo Vertebrata, ou Craniata. Aqui nós temos a classificação do subfilo Cephalochordata, que alguns dos exemplos que foram trazidos no livro didático seria o anfioxo, não sei como se pronuncia, mas ele é um branquiostoma, caracterizado principalmente ali pelo corpo alongado e lateralmente comprimido, semelhante a um peixe. Nisso, ele mantém todas essas características dos cordatos, a notocorda, o tubo nervoso dorsal, as fendas faríngeas e a cauda pós-anal e o endostómago durante toda a sua vida. E a notocorda acaba se estendendo por todo o corpo e ela funciona como uma estrutura de suporte, trazendo assim essa função de filtradores, geralmente vivendo em semi-enterrados em substratos arenosos no fundo do mar. O subfilo Urochordata ou Tunicata, ele traz um exemplo como as assídeas, o Ciona Equitainicidia. E algumas das suas características principais trazidas no livro didático seria como a típica dos cordados, o típico dos cordados presentes em apenas na fase larval. Nos adultos, claro, são muitas vezes reduzidos ou ausentes, como, por exemplo, o corpo protegido por uma túnica composta de celulose, a tunicina. Nisso, a maioria dos adultos é séssil, fixando apenas ao substrato. No caso, eles são muito utilizados como filtradores, utilizando ali das suas fendas faríngeas para capturar a questão das partículas alimentícias e conseguir se manter ali em um meio debaixo d'água ali, ele conseguir sobreviver àquele ambiente. Aqui nós também temos o subfilo Vertebrata, ou Craniata. Como o nome já diz, algumas das características principais é sobre a questão da substituição da coluna vertebral de cartilagem ou osso, que acaba protegendo o sistema nervoso central. Alguns dos exemplos que é muito trazidos para a gente sobre a questão dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Nós temos a presença do crânio, que acaba protegendo o encéfalo, e temos também os sistemas orgânicos especializados, incluindo eles o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema circulatório e o excretor, muito bem desenvolvidos. Nisso, nós temos uma alta capacidade de adaptação em diferentes ambientes, sejam eles aquáticos, terrestres e até mesmo aéreos. Nós temos uma superclasse chamada Agnatha, no caso, as 100 mandíbulas. É trazido como uma superclasse porque ela é como se fosse uma classe mais abrangente. Alguns dos estudiosos utilizam essa terminologia para conseguir separar em grupos maiores, para daí sim conseguir ir dividindo em grupos menores e acabar estudando esse tipo de classe. Alguns dos exemplos que nós temos são as lampreias, que em peixes bruxas, e a característica principal deles seria pela ausência de mandíbulas, como já entraram ali, com a boca adaptada para a questão da sucção e da raspagem. Aqui, a notocorda, ela é presente nos adultos, acaba não tendo uma coluna vertebral completamente desenvolvida. O corpo da agnata acaba sendo alongado, sem escama e ausência de nadadeiras pares. Nisso, nós temos como exemplo, as lampreias acabam sendo parasitas, peixes bruxas, e acabam se alimentando ali da matéria em decomposição, acabam movendo-se pela ondulação do corpo. Assim, as lampreias acabam conseguindo se sobreviver em um ambiente tão hostil. Temos também a subclasse Gnatostomata,
com mandíbula. Nisso, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, no caso, alguns dos anfíbios e alguns dos répteis, aves e até mesmo os mamíferos, acabam trazendo a presença ali de mandíbulas, permitindo a alimentação mais eficiente e diversificada. A estrutura corporal seria um pouco mais complexa, com a questão das nadadeiras ou até mesmo membros pares, abrangendo, sim, claro, vertebrados cartilaginosos e ósseos, além de, claro, os tetrápodes. As mandíbulas acabam marcando um grande avanço evolutivo, promovendo a diversificação ecológica dentro do sistema. E aqui eu também quis trazer um pouco sobre a questão dos vertebrados, que nada mais é do que essa linha do TEM, digamos assim, esse checklist para trazer todos os tipos de vertebrados que hoje nós conhecemos. Um dos iniciais seriam os peixes, que são adaptados ali à sua vida aquática com as brânquias e as nadadeiras, permitindo assim a troca gasosa. Nós temos os anfíbios, que acabam passando parte da vida na água e parte da vida da terra, como a pele úmida e a questão da respiração cutânea, que acabou nos trazendo um desenvolvimento a mais sobre a questão evolutiva dos seres saírem da água e irem para a terra. Logo após, nós temos a questão dos répteis, adaptados à vida terrestre, né, com a pele um pouco mais seca e escamosa, permitindo assim sua fixação em ambiente terrestre. Logo após, nós temos as aves, adaptadas ao voo com penas e asas. E logo após, nós temos os mamíferos também, que são moternos com glândulas mamárias e pelos, permitindo assim a amamentação e também a questão de fixação na terra, não somente como os répteis, mas de uma maneira muito mais fácil. Bom, me chamo Flávio, vou apresentar um pouco sobre o sistema circulatório e respiratório dos animais. Bom, temos dois tipos de sistema. Tem um sistema fechado e um sistema aberto. Onde o sistema fechado consiste onde o sangue, né, ele circula exclusivamente dentro dos vasos sanguíneos, que é nas artérias, nas veias e capilares, né, sim permitindo uma maior eficiência no seu transporte de nutrientes e oxigênio. Temos também o sistema aberto, onde o sangue não permanece restrito aos vasos, assim banhando diretamente os tecidos e os órgãos em cavidades, como exemplos em alguns invertebrados, né? E temos também, peraí um pouquinho, rapidão aqui, a evolução, né, do coração, aonde de 2 para 4 cavidades e de 1 para 2. Sendo eles nos peixes, corações com 2 cavidades, que um é átrio e a outra ventrículo, e temos a circulação simples, né? Em anfíbios e répteis, exceto crocodilianos, o coração tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, parcialmente dividido em répteis, né? A circulação dupla e incompleta. E nas aves e mamíferos, o coração já é com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, sendo permitido ter uma maior circulação dupla e completa, separando totalmente o sangue arterial e o sangue venoso. Temos os sistemas respiratórios também, onde temos as brânquias, estruturas especializadas em troca de gasosos em ambientes aquáticos, por exemplo, os peixes que mais utilizam, e anfíbios em fase larval também. Temos os pulmões também, onde os órgãos internos adaptados, né, para a respiração aérea, exemplos em anfíbios adultos, répteis e aves e mamíferos. E também temos os sacos aéreos, que são estruturas adicionais em aves, elas utilizam a troca de gases, permitindo a respiração eficiente durante o voo das mesmas. Assim, temos a reprodução, né, e o desenvolvimento dos cordoados, tipos de reprodução. Né? Temos a reprodução ovípara, assim está ali, onde o embrião se desenvolve fora do corpo materno, né, em um ovo, por exemplo, que é exemplo de peixes, anfíbios, répteis e aves também. Temos a reprodução vivípara, onde o embrião se desenvolve dentro do corpo materno, né, dentro de sua mãe, recebendo assim os nutrientes diretamente, que são uma particularidade
dos mamíferos placentários. E também temos a reprodução ovípara, onde o embrião se desenvolve em um ovo, só que esse ovo está dentro do corpo materno, né, sem troca nutricional direta, onde acontecem alguns peixes e alguns répteis. E também temos uma metamorfose, em anfíbios, transformações de larvas aquáticas, os diníneos, em adultos terrestres ou semi-aquáticos. Alterações incluem no seu desenvolvimento de pulmões, onde tem a perda da cauda e o surgimento de membros. Bom, me chamo Roque, vou apresentar hoje o seminário de Biologia. Interações ecológicas dos cordados. Os papéis ecológicos. Os predadores controlam a população de presas e mantêm o equilíbrio ecológico. Um exemplo seria as aves de rapina. As presas é uma fonte de alimento para os predadores, essencial para as cadeias alimentares. Decompositores é alguns peixes e anfíbios que ajudam na reciclagem de matéria orgânica em ecossistemas aquáticos. O impacto nos ecossistemas. Os impactos nos ecossistemas aquáticos e terrestres. O aquático seria a regularização de população do peixe e o controle da qualidade da água. Os terrestres seria a dispersão de sementes e polinização em casos de morcegos e frugívoros. A relação entre simbióticas. O exemplo seria os peixes limpadores que removem as parasitas de peixes maiores, beneficiando ambos. Cordados de biotecnologia. O uso de anfíbios como bioindicadores, que servem pela permeável. Os anfíbios são sensíveis a mudanças de ambiente, com a poluição e alterações climáticas. A aplicação de estudos genéticos de vertebrados seria a pesquisa sobre genes de vertebrados, que auxilia no desenvolvimento e tratamentos médicos, como a terapia de genéticas e medicamentos, preservação de espécies ameaçadas, a criação de bancos genéticos, reprodução em cativeiros e programas de reintrodução na natureza. Conservações e impactos humanos nos cordados. Sobrepesca e poluição marinha. Elas afetam a população marinha e desequilibram o ecossistema. O desmatamento e a destruição de habitats. Reduz os habitats e fragmenta o ecossistema e ameaça as espécies. Programas de conservação e proteção de espécies. A conservação seria áreas protegidas, leis ambientais e conscientização que promove a proteção das espécies em seus ambientes naturais.